dos pressupostos do materialismo é que toda realidade é material. Não existe algo que podemos chamar de realidade espiritual ou imaterial. Então, toda a ideia de você falar sobre espírito ou coisas assim, isso simplesmente para o materialista não tem sentido. E o ser humano é matéria, não existe alma ou espírito. E isso é chamado de monismo. Isso é que só existe uma realidade, e essa realidade é a matéria. E a partir daí, isso tem implicações na forma como o ser humano é visto. O próprio John Searle disse: a ciência não permite lugar para a liberdade da vontade. Inclusive, no último capítulo do seu livro, ele trata sobre essa questão da responsabilidade humana, e ele diz que, na perspectiva científica, nós teríamos que ser deterministas, nós teríamos que aceitar a ideia de que tudo é determinado por nossos genes, por nossa história, pelo ambiente, e que, na verdade, a ideia de que nossas decisões são decisões livres ou responsáveis, esse simplesmente não tem lugar na ciência. Ao mesmo tempo, John Searle disse que na sabedoria comum, a gente sabe que é responsável e que tem que haver uma espécie de prestação de contas, né? Mas o que a gente observa naquilo que ele está escrevendo é que, numa perspectiva puramente materialista, já não haveria mais espaço para essa ideia de que o ser humano ele realmente toma decisões, não é, porque ele escolheu, e que, na verdade, até eu coloquei essa imagem aí da marionete, né? Porque a ideia seria de que tudo aquilo que nós somos, nós fazemos, nós pensamos, é consequência de fatores, né, que definiram que seria assim. Por exemplo, eu sou de descendência japonesa, eu trago comigo, né, toda a história, tradições e tudo mais da cultura oriental. E as pessoas vão dizer: se você fala certas coisas, é porque você foi condicionado a... foram condicionados, né, pela minha questão genética, pela minha influência que eu recebi culturalmente. Então, serve a ciência, diz John Searle, não permite lugar para a liberdade da vontade. E ele ainda diz: por razões que eu realmente não consigo entender, a evolução nos deu uma forma de experiência de ação voluntária, ou de experiência da liberdade, isto é, a experiência da percepção de realidades alternativas está embutida na própria estrutura do comportamento humano consciente, voluntário e intencional. Por essa razão, eu creio que nem essa discussão, nem qualquer outra, nos convencerá que o nosso comportamento não é livre. É interessante o que ele está dizendo, porque, a partir das conclusões dele, na perspectiva científica, na perspectiva filosófica, não poderia haver a ideia de que o ser humano ele pode ser considerado responsável de alguma forma. Mas, por outro lado, ele diz que nenhum argumento vai ser suficiente para remover do coração humano a ideia de que essa responsabilidade é real. É interessante, ele diz assim: parece que é algo que está embutido dentro da própria estrutura do comportamento humano. É lógico que, na perspectiva teológica, nós podemos dizer que foi Deus que criou o ser humano e que isso está embutido porque isso faz parte do fato de nós sermos semelhantes a Deus. Mas quando o materialista lida com isso, ele percebe que está diante de um grande problema, né? E o próprio John Searle, que é um dos principais representantes do materialismo nessa perspectiva antropológica, ele diz que nós temos um problema aí. A gente realmente não sabe explicar de forma objetiva o que é a consciência humana. E aqui, numa perspectiva, né, mais um pouquinho mais antiga, né, Leon Trotsky, né, uma das pessoas mais influentes no pensamento marxista, ele disse: nosso pensamento, inclusive pensamento dialético, é somente uma das formas de expressão da matéria em mutação. Não há lugar dentro desse sistema nem para Deus, nem para o diabo, nem para as almas imortais, nem para normas de leis ou moral. Então você pode perceber que o materialismo ele tem implicações diretas sobre fé, religião, sobre a percepção que o ser humano tem de si mesmo, sobre a percepção que nós temos em relação às leis, ou aquilo que é certo e que é errado. E Trotsky diz, basicamente, que se nós somos matéria em mutação a partir da teoria da evolução, então nenhuma dessas coisas são realidades absolutas e concretas. E é interessante, né, que, a partir daí, né, ele defende essa tese de que a luta, né, pela
a luta, né, pela igualdade econômica e tudo mais, ela deve ser prioritária, né, e que então a gente não deve mais pensar nessas questões, nessas realidades, e a gente sabe, né, que especialmente em governos, né, de fundamentação comunista, houve uma iniciativa muito grande de suprimir credos e religiões e tudo mais de uma forma sistêmica, exatamente porque, pelo pressuposto materialista, todas essas coisas elas não têm sentido. Pelo contrário, se pessoas continuam acreditando em Deus, ou no diabo, ou na questão de almas imortais, ou na questão da moralidade absoluta, essas pessoas são perigosas para a revolução. Isso é, que essas pessoas elas devem ser suprimidas, porque elas vão trazer esses mitos, essas superstições, né, na opinião deles, como algo que impede de você ter ações, por exemplo, né, como matança generalizada de milhares, milhões de seres humanos, como algo que justifica uma revolução. Então, só para a gente perceber que uma cosmovisão, uma perspectiva materialista, ela vai ter consequências nas mais diversas áreas. Implicações do materialismo. Não há consciência. Veja bem, aqui eu não estou falando basicamente da questão do certo e errado, mas a ideia de que nós somos seres humanos que têm a percepção da sua própria existência, não é? Diferentemente de outras coisas materiais, diferentemente dos animais, o ser humano ele pensa, ele sente, ele cultiva esperanças, ele projeta coisas, não é? Mas na perspectiva materialista, isso é basicamente fruto de interações materiais. Não é? Então, isso não deve ser considerado como algo distinto da matéria, mas como uma dimensão da própria matéria. Não é? Então, esse é o grande problema do materialismo e da consciência, não é? Porque se a consciência significa basicamente uma questão material, né? Por isso que materialistas também são chamados de fisicalistas, até alguém levanta essa questão, né? Por exemplo, nós falamos sobre inteligência artificial e sobre robôs. Né? Hoje em dia até tem filmes de ficção, né, que o robô se apaixona por um ser humano, ou uma pessoa de inteligência artificial pode chegar um momento de ser considerado um ser humano, ou se fala sobre direitos de seres sentientes, como robôs e outros tipos de inteligências, né, que podem estar dentro de sistemas de internet. São muitas coisas que estão surgindo exatamente a partir da perspectiva materialista. Não é? Mas a partir do momento em que o ser humano ele já não é mais visto como alguém portador de uma alma e de dignidade, isso vai ter consequências nas mais diversas áreas. Também não há responsabilidade em última instância. Né? Por isso que nós podemos dizer que o século XX, né, o século passado, especialmente foi caracterizado por essa ideia de que, ao invés do ser humano ser considerado alguém que toma decisões, na verdade, ele é condicionado. B.F. Skinner, por exemplo, no seu livro Além da Dignidade e da Liberdade, ele defende essa tese, que, em última instância, nós somos condicionados pelo ambiente, a partir de uma perspectiva evolucionista. E que se você aprender a lidar com isso, então você vai conseguir que pessoas façam o que precisa ser feito. Né? E Skinner não nega, né, que o ser humano tem alguma certa medida de responsabilidade, mas o que ele mostra é que na perspectiva materialista, na verdade, nós somos pessoas manipuláveis. E que isso teve implicações em governos, na mídia e tudo mais. E a partir daí a tendência já não é mais de falar sobre culpa e responsabilidade. Até a ideia de culpa foi considerada uma ideia problemática, né, na perspectiva materialista, porque já que nós somos fruto do ambiente, já que nós somos condicionados por uma série de questões, então nós temos que analisar estruturas para ver por que as coisas são assim, e se você mudar essas estruturas, então o ser humano vai saber tomar melhores decisões. A gente não pode se aprofundar nisso. E também não há dignidade. É interessante que, no geral, a filosofia materialista ela acaba abrindo espaço para justificar a não dignidade do ser humano. Um exemplo, a questão do aborto. A ideia de que o poder da mulher decidir sobre o seu próprio corpo e que um embrião ou um feto não é algo, não é um ser humano,
Por exemplo, em alguns lugares hoje se defende a ideia do aborto até 9 meses. Né? Então, você pode imaginar o que significa um governo dizer assim, você pode matar um bebê de 9 meses se ele ainda não, se ele ainda não nasceu. E existem alguns até que estão defendendo a tese que se é do consentimento da mãe, mesmo depois que ele nasça, ele ainda pode ser morto porque não é um ser humano. E isso é uma questão que nos faz pensar. Ou, nas diversos momentos da história, né, pessoas que justificaram genocídio e matância de milhões e milhões de pessoas em nome de algum tipo de utopia social, tudo isso tem a ver com a ideia de que o ser humano ele pode ser basicamente um número, né, que pode ser extinto sem qualquer problema de consciência. E uma coisa interessante também é essa, né, que não há estado intermediário. Nas mais diversas culturas há um entendimento, né, de depois que a pessoa morre, ela permanece consciente, ela se destaca do seu corpo, né, e vai para uma nova realidade, que é chamado de estado intermediário. Né. Muitas pessoas elas falam sobre experiências de proximidade com a morte, que viram, sentiram, perceberam certas coisas, mas o materialista diz que isso nada mais é do que alguns tipos de, por assim dizer, curtos-circuitos no cérebro, mas nada que justifique a ideia de que existe uma alma. Então, toda essa questão, eu creio que é importante para a gente tentar entender, né, por que materialistas eles defendem essa tese, né, que toda a realidade ela deve ser reduzida à matéria. Geoffrey Medel, um filósofo, disse: o surgimento da consciência, então, é um mistério, e um ao qual o materialismo fracassa em fornecer uma resposta. Não é? Então, mesmo ele não sendo uma pessoa de fé, mesmo assim, ele reconhece. Se você defende uma tese materialista, não há como responder à questão da consciência, não há como responder à questão daquele que diz ser fruto da evolução, mas que tem a consciência, eu existo, e eu tenho planos e propósitos e desejos e tudo mais.